Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com as notícias e novidades do Vascão. Pessoal, ontem à noite, após a vitória contra o Vitória, o Vasco fechou a contratação de mais um reforço para a temporada, Maximin Domingues, novo reforço do Vasco. Vamos falar de como que foi essa negociação, também da proposta que o Vasco fez para contratar um zagueiro argentino. A proposta deverá ser aceita aí nas próximas horas. Vamos falar também da situação do Luan Pérez e muito mais agora para vocês. Próximos jogos do Vasco, mês de setembro, bem agitado para o Vasco. Mas antes de começar aí, ó, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Vai ter dia aí que a gente vai postar 3 vídeos aqui no canal para você não perder nada, ficar por dentro das novidades. É importante você ativar e se inscrever no canal aí para ajudar também o nosso crescimento. Falta pouquinho para a gente chegar a 215 mil inscritos. Valeu demais a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal. Bom, pessoal, sem enrolações, vamos aí para as notícias do Vasco, né, cara? Ontem o Vasco venceu o Vitória fora de casa, encerrando em uma sequência de jogos em uma semana, né, cara? 3 jogos, 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro e 1 pela Copa do Brasil. O Vasco conquistando 3 vitórias importantíssimas, né? Com certeza a da Copa do Brasil foi a mais importante, mas esses 2 jogos também no Campeonato Brasileiro, na segunda-feira contra o Atlético Paranaense e ontem contra o Vitória, deram aí um respiro gigantesco ao Vasco para a gente se livrar de vez do rebaixamento, não existir mais a palavra rebaixamento dentro do Vasco e entrar de vez de cabeça realmente na Libertadores, o Vasco lutando para voltar aí à maior competição da América em 2025. E o elenco vascaíno ganhará folga, os jogadores ficarão de folga aí e deverão retornar aos treinamentos a partir de quinta-feira, já avisando o confronto do dia 11 de setembro contra o Atlético Paranaense. Agora vamos ter uma parada para a data FIFA, o Vasco vai ficar 10 dias sem atuar. Quando voltar, já vai enfrentar logo de cara o Atlético Paranaense. Como eu disse, esse jogo aí vai dar uma quarta-feira, no dia 11, às 9h30 da noite. Após esse confronto contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, o Vasco irá enfrentar o nosso maior rival aí, a Mulambada, no dia 15 de setembro. Após esse jogo, volta a jogar no dia 22 de setembro, aqui em Brasília, contra o Palmeiras. O mando de campo é do Vasco. E também vamos ter 2 jogos para completar o mês. Um jogo adiado, né, que foi aquele jogo contra o Cuiabá. Está marcado aí para o dia 25 de setembro, às 7 horas da noite. Esse jogo será em São Januário, está confirmado. Havia uma possibilidade dessa partida ser em Cariacica, no Espírito Santo, mas o jogo foi confirmado sim para São Januário. O Vasco vai enfrentar o Cuiabá. E fechando o mês, vamos encarar o Cruzeiro também, aí, um jogo muito importante, fora de casa. Será no dia 29 de setembro. Assim o Vasco fechará esse mês agora que está iniciando. E torcemos aí para que o Vasco conquiste bons resultados e conquiste, claro, vitórias na Copa do Brasil, que é o grande sonho do torcedor, o Vasco se classificar frente ao Atlético Paranaense. E claro, também tem que vencer esse clássico contra o Flamengo para devolver aquela humilhação, né? Para amenizar um pouco aquela humilhação, porque eu acho difícil que o Vasco vai devolver o 6-1, mas tem que vencer de qualquer maneira, nem que seja por 1-0, 2-1, um placar mínimo que for, mas o Vasco tem que vencer o Flamengo na volta do Campeonato Brasileiro. Como eu disse, só voltaremos a atuar no dia 11 de setembro. Até lá esperamos aí que o Coutinho esteja 100%, para enfim ele deslanchar com a camisa do Vasco, porque foi a grande contratação para a temporada e o jogador já está um bom tempo lesionado também. Depois que se curou da lesão, teve Covid, teve outros problemas, não foi relacionado para as últimas partidas do Vasco, já estando recuperado tanto da Covid e da lesão, mas vamos aguardar ver se no dia 11 ele vai estar bem para entrar em campo aí pelo menos em alguns minutos para ajudar o Vasco, né? Deixem nos comentários o que você espera desse mês de setembro do Vasco. O mês de agosto foi maravilhoso, né, cara? O Vasco iniciando bem aí, já setembro, já venceu ontem o Vitória por 1-0. Torcemos para que continue nessa pegada, porque a gente vai, se Deus quiser, para a Libertadores. Bom, agora vamos falar de reforço. Ontem o Vasco fechou a contratação aí do meio-campista Maximin Domingues, jogador suíço de 28 anos, é novo reforço do Vasco. O jogador estava no Gil Vicente de Portugal, assinou contrato com o Vasco e é aguardado no Rio de Janeiro na próxima quarta-feira. Com a proximidade do fim da janela, o Vasco precisou acelerar as tratativas com esse jogador. Dessa forma, o Maximin assinou o acordo ainda lá em Portugal. O documento foi enviado digitalmente para que o clube português pudesse resolver o restante das burocracias a tempo. A janela fecha nessa segunda-feira. Quando chegar ao Rio de Janeiro, o meio-campista suíço de 28 anos vai realizar exames médicos antes de poder ser anunciado oficialmente como novo reforço do Vasco. O acordo é pela compra de 100% dos direitos do jogador por 2 milhões de euros, um pouco mais de 12 milhões e 400 mil reais. O contrato do atleta com o Vasco será válido por 4 anos.
de acordo com o Globoesporte.com, né? Um reforço totalmente desconhecido, cara. O que a gente sabe, é um jogador canhoto, meio-campista, gosta também de atuar pela faixa do lado direito do campo, posição muito semelhante à do Watson. Ele chega para suprir a saída do Watson, né, a lesão do Watson, e é um jogador que pode também atuar como meia e também como ponta direita. Foi um jogador importante lá no Gil Vicente e esperamos que no Vasco ele ajude o Vasco aí a conquistar o título da Copa do Brasil e fazer um ótimo Campeonato Brasileiro e voltar a Libertadores. Um nome totalmente desconhecido, a primeira vez que o Vasco contrata um jogador suíço na sua história. Nunca antes um jogador da Suíça veio vestir a nossa camisa e o Maxime Domingues será o primeiro reforço desse país a vestir a camisa do Vascão. Vamos torcer para que dê muito certo. Um jogador que chega até certo ponto com a rejeição do torcedor vascaíno por desconhecer esse atleta, estava atuando em um clube minúsculo lá em Portugal. Vamos ver se vai dar certo com a nossa camisa, né? Tô gostando também da surpresa do Jean Menezes, viu, cara? Acho que esse jogador vai ajudar muito o Vasco, um jogador que também chegou totalmente desconhecido, mas estava jogando aí um clube interessante lá no México, que é o Toluca, que sempre briga nas frentes, lá no Campeonato Mexicano, na CONCACAF também. Foi um jogador muito importante lá no Toluca e que eu tenho certeza que ele vai jogar muito mais ainda com a camisa do Vasco. No último jogo contra o Vitória, acertou 100% dos seus passes, né? Um jogador aí que vai desenvolver, tem certeza que ele vai ajudar o Vasco sim aí a Libertadores. Bom, e além da contratação aí do Maxime Domingues, o Vasco espera resolver também essa semana a contratação aí do Luan Pérez. O jogador tenta resolver o seu desligamento com o Fenerbahçe, rescindiu o seu contrato para assinar de graça com o Vasco. O Vasco prega cautela, já que após aí o jogador rescindir o seu contrato, o Vasco terá tempo para fechar essa contratação. Vale ressaltar que após o fechamento da janela de transferências hoje, o Vasco vai poder ir ainda ter um certo tempo para contratar jogadores livres no mercado. Jogadores que não têm contrato com nenhum outro clube poderão chegar de graça ao Vasco. A janela ainda ficará aberta para esse tipo de reforço. Caso o Luan Pérez resolva essa situação até hoje com o Fenerbahçe, ele deverá ser reforço do Vasco aí para ser o tão aclamado zagueiro canhoto que atua pelo lado esquerdo da zaga do Vasco, né? E também tivemos a surpresa ontem, o Vasco fez proposta para contratar um jogador argentino, que é o zagueiro argentino Ian Glavinovic, que está atualmente no News Old Boys da Argentina, também fez parte das seleções de base da Argentina. O Vasco teria oferecido cerca de $210 mil pelo empréstimo do jogador, com opção de compra após o término desse contrato. Porém, de acordo com o jornalista Hernan Cabreiro, o Vasco melhorou a proposta pelo zagueiro. A proposta inicial foi recusada e dessa vez ofereceu cerca de $600 mil, um pouco mais de 3 milhões e 300 mil reais pelo empréstimo do zagueiro de 22 anos, com obrigação de compra ao término do seu contrato. A expectativa é que a proposta seja aceita pelo News Old Boys, de acordo com essas informações. É um zagueiro muito promissor lá na Argentina, muito jovem, faz parte das seleções de base da Argentina, foi companheiro do Juan Esforza lá no News Old Boys e a diretoria do Vasco tem uma boa relação com o clube argentino, que poderia facilitar um pouco mais essa negociação, né? O Vasco vê esse jogador como um potencial futuro aí para nossa zaga, seria um reforço interessante. No caso, esse jogador chegaria para suprir a saída do Medel, né, cara, que foi um zagueiro que jogava pelo lado direito, que saiu do Vasco, foi emprestado ao Boca Juniors. Pode ser que o Vasco realmente contrate dois zagueiros, o Luan Pérez e o Ian Glavinovic, que seria aí dois reforços excelentes para compor o nosso elenco, reforçar bem o nosso sistema defensivo e com a chegada também do meio-campista suíço. Tenho certeza que o Vasco irá fechar o elenco para essa temporada, a menos que apareça uma grande oportunidade de mercado. O Vasco traga mais algum outro reforço, talvez um primeiro volante, talvez mais um atacante, não sabemos, né, se tem interesse em trazer mais algum atacante aí para o Vasco. Mas deixe aí nos comentários o que você acha desses três reforços. Um já está fechado, que é o Maxime Domingues, novo reforço do Vasco suíço, e também vai vir aí os outros dois jogadores, o Luan Pérez e também o Ian Glavinovic, que deverá também fechar com o Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. Se tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal, hein? É nóis.